Eu quero abraçar a todos na doce e confortadora paz do Senhor Jesus. Louvar a Deus por esse dia. E este é o dia que o Senhor Deus fez. Bendito, abençoado dia 6 de agosto. O salmista no Salmo 118, 24 diz: este é o dia que o Senhor Deus fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Fazer aniversário é chegar a uma fronteira móvel e muito tênue entre um passado que já se foi e um futuro que a gente espera chegar. De tal forma, bispo, o senhor sabe disso, que o melhor que nós temos é o que nos falta. É o amanhã. Mas nós oramos agradecendo ao Senhor pelos anos alcançados e pedindo a Ele que nos conceda um futuro abençoado pela sua grande mão. Meus irmãos, eu tenho o privilégio, mas o dever de nesta manhã compartilhar com os amados irmãos algo da lição de hoje. Estamos estudando nesse trimestre os profetas menores. Nas escrituras hebraicas, eles constituem, fazem parte daquilo que eles chamam de o livro dos 12. E uma das razões por que eles são chamados de os profetas menores, porque o conteúdo dos 12 profetas cabem num só rolo, num só pergaminho. E eles cobrem um período de aproximadamente 320 anos. Vai de Oséias, na ordem que está no nosso texto, na nossa Bíblia em português, até Malaquias. Viver um período de grande confusão, de instabilidade política, social e sobretudo espiritual, mas também moral. Foram um tempo tão conturbado que dos últimos 6 reis do reinado do norte, com sede em Samaria, 4 foram assassinados. E um deles reinou apenas 1 mês. E a razão de Deus ter levantado esses 12 homens foi exatamente para que o seu povo soubesse que o Deus Jeová é Deus do universo. Inclusive o livro de Jonas, que vamos estudar rapidamente nesta manhã, trata da preocupação universal de Deus com a salvação de todos os povos. Representada aqui no povo ninivita, nos assírios. E tem pelo menos 3 razões, dentre outros que eu poderia evocar aqui, levantar aqui, do porquê desses profetas, de Deus ter levantado esses profetas. Porque penso que seja necessário, pelo menos didaticamente importante ou viável, a gente ver primeiro o todo, para depois estudar as partes. Israel chegou em Canaã, e em chegando lá, se deixou muito facilmente se influenciar pela cultura dos povos pagãos à sua volta, e cada uma delas tinha seus deuses. Evidentemente um deus tribal, um deus montado, um deus fabricado, um deus conveniente, um deus serviçal deles. E foi fácil Israel, a partir daí, ainda que inconscientemente, ter uma compreensão do Deus Jeová, que fosse também um Deus deles, particularmente deles. E alguns profetas, até desses 12 profetas menores, vai deixar claramente estabelecido que eles imaginavam até que, pastor Henrique César, que esse Deus estava disposto, sendo o Deus tribal, o Deus nosso, o Deus funcional, o Deus utilitário, ele está ao nosso serviço até para referendar alguma coisa
que errada que nós fazemos. E o Deus da Bíblia não é esse Deus tribal. Os filisteus tinham Dagon, os moabitas tinham Quemós, os moabitas tinham Milcom, os fenícios e na maioria dos povos cananeus tinha Baal. Mas Jeová é Deus dos céus e da terra. Jonas confessou lá para aqueles marinheiros. Então não era um Deus tribal, um Deus nosso, um Deus privatizado, não é? Segunda razão foi o fato de eles, exatamente em função dessa perspectiva ou dessa compreensão, imaginar que a relação do povo de Deus com esse Deus eterno, excelso e maravilhoso, se desse, se acontecesse, vazasse, processasse apenas pela via do rito, do cerimonial. Isso é grave. Ao ponto de nós já estudamos Oséias, Joel, Amós, Obadias. Esse é o quinto dos 12 profetas, Jonas, conforme a proposta de aulas, de lições para o trimestre. Isso é tão forte ao ponto de Amós usar, pastor Fernando Casavec, 3 verbos fortes: eu não suporto, eu aborreço, eu não tolero. Imagina, são verbos muito fortes do capítulo 4 do livro de Oséias. Não suporta o quê? O vosso ajuntamento solene, o estrepidar dos vossos sons, dos vossos instrumentos musicais, me dá náusea, me enche a alma. Porque reduzir a Deus a menos pelo menos, pastor Samuel, um controle ritualístico. E o nosso Deus, bondosamente, deu a mim e a você o direito de termos um rito mínimo, uma liturgia mínima, para a gente acessar o sagrado, para a gente aproximar de Deus. Mas Deus não está cativo a Ele. Eu citei aqui na terça-feira, Gênesis 28, lembra lá? Acordado já acorda o seu sono. Lembra que eu disse que o problema é que muita gente nunca acorda. E acordar ali tem a ideia de percepção. Perceber. E por ter acordado, ele gritou, ele confessou: Deus está. Olha o verbo no presente. Ele não disse esteve, nem que estava, nem que estivera, nem que estará e nem que estaria. Ele disse está. Está onde? Olha o pronome, neste lugar. E eu não sabia. Quem nunca acorda acaba não sabendo. Aí Deus está dizendo para Jacó: eu estou aonde você estiver, porque quem anda com esse Deus soberano e maravilhoso, não tem mais alfândega, não tem mais limite entre céus e terra. Onde você está, se o Espírito de Deus estiver na sua vida, lá é casa de Deus, lá Deus está presente. Por isso que ele falou para Moisés: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Não é que a terra era santa e fazia e tornava Deus santo. É o santo Deus que torna a terra santa pela presença desse Deus. Então é para corrigir esse erro de querer reduzir Deus a rito religioso, a cerimônia religiosa. Terceira razão é o fato exatamente de ter uma fé muito funcional. Nossa fé é prática, mas não pode ser pragmatista. Veja aqui, nesses profetas menores, nós não podemos embarcar, e Deus está provando através desses profetas, para que nós não caiamos, pelo menos não facilmente, e eu digo, eu vou mudar a palavra, pelo menos não ingenuamente, nessa ideia que tendo Deus vai fazer tudo o que eu desejo, na hora que eu desejo, do modo que eu desejo. Não vai. Ele é soberano, ele tem comandos, e nós temos que obedecer o comando. Aí entra a história de Jonas. Deus fala com Jonas: vai à grande cidade de Nínive e proclama lá a palavra do Senhor. Aí Jonas resolve desobedecer a Deus. Jonas resolve, por alguma razão certamente
ideológica até. Ele falou, não vou lá, eu não gosto daquela gente. Tenha cuidado. Pode ser que aquela pessoa da qual você, ou de quem você não gosta, Deus não riscou ela da lista dele. Veja como é, por que eu falei essas 3 questões, da gente imaginar que Deus é nosso serviçal e tal. Aí de repente a gente acha que, não, eu não gosto do Beltrano, então Deus não deve gostar também. E aliás, se ele abençoar aquele homem, eu vou azedar o capim no bucho e não vou gostar. Para lá. Deus não cabe na nossa listazinha. Deus é maior, bendito seja o nome do Senhor. Então, rapidamente, a gente vai ver aqui o cenário histórico e contextual de Jonas e sua mensagem, a fuga do elemento e as consequências dessa fuga, e que implicações isso tem para a nossa vida hoje. Jonas era um profeta do Reino do Norte, contemporâneo de Amós e Oséias. Seu ministério foi exercido em grande parte durante o reinado de Jeroboão II. Inclusive, o segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 20 até o 25, vai falar desse Jonas. Ele morava numa cidadezinha chamada Get-Sefer, ou Gat-Efer, lá no extremo norte da Palestina, na tribo de Zebulon. Uma região vulnerável, distante das forças da capital, da força militar sediada em Samaria e das grandes cidades e das fortalezas militares da nação, e portanto, mais vulnerável à invasão de povos estrangeiros. Eis a razão porque tanto a parte leste do Jordão, que é hoje chamado de Cisjordânia, onde estava a tribo de Gade, Ruben e a minha tribo de Manassés, bem como as tribos mais nortistas, Zebulon, Gad, Azer e Naftali, foram as primeiras a serem levadas, tanto pelas guerras ciro-fenícias, ou guerras ciro-efraimitas, ou pelas guerras assíricas. E a Síria, como império daquela época, já estava se erguendo de alguma forma, solapando, invadindo, ameaçando essas tribos nortistas. Aí Jonas se tornou um profeta assim meio ideologizado. Nenhum homem de Deus pode se deixar levar por ideologias, quaisquer que sejam elas. Porque o homem de Deus e o profeta especial é um porta-voz do Senhor. E nenhum porta-voz do Senhor pode ter o coração tomado de ira, ressentimento e ódio. Lembra de Elias? Perseguido por Acabe e Jezabel, que implantaram em Israel, no Reino do Norte inclusive, uma religião baalista, importada da Fenícia, especialmente da cidade de Tiro e Sidom. Eu penso que Elias tinha um desejo enorme, buscava do Senhor a oportunidade de entregar uma mensagem daquela contra Acabe. E ele teve a oportunidade de Deus de fazê-lo. Quando Acabe, naquela trama, tomou a vinha de Nabote. Aí Deus falou, vai lá e fala para o Acabe que eu vou destroçá-lo. Inclusive avisa a ele que é onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o sangue dele. Eu penso que Elias seja essa é a mensagem que eu estou esperando há tempo, pastor Lincoln, para entregar para esse mediante. Homem ruim, desviado dos caminhos do Senhor. Elias vai lá, entrega a mensagem. Eu acho que, o texto me dá margem para imaginar que Elias nem tinha chegado em casa. Deus fala assim, Elias, volta lá. O homem botou pano, tirou a roupa real, jogou cinza na cabeça. O homem, inclusive, humilhou, vai lá e diz para ele que, olha, eu vou relevar, e a minha palavra vai cumprir, mas não exatamente nele, e lá na descendência futura dele. Imagine se Elias fosse um profeta azedo. O homem de Deus tem uma palavra, às vezes, dura para alguém, mas ele não tem adversário. O homem de Deus não tem inimigo.
Tem gente que fere a gente, machuca, né, pastor? O bispo, a gente sabe disso, nesses 35 anos caminhando aí no ministério, a gente sabe disso. Mas o homem de Deus não tem inimigo. O homem de Deus não tem aquela mentalidade de achar que Deus virou o nosso pistoleiro, virgulino da vida, lampião da existência. Não, vou pedir para Jesus matar aquele elemento. Manda a bomba lá, Jeová. Não manda não, irmão. Jonas está provando, o livro de Jonas está provando isso. Eram inimigos, adversários políticos, ideológicos, mas não. Olha aí. E aí Deus pede a esse Jonas, esse é um pouco do cenário histórico e o contexto de Jonas. E na nação do norte, o reinado de Jeroboão II, era um tempo de prosperidade, expansão. Porque a Síria estava enfrentando revoltas internas, e as forças militares e o exército sírio teve que viver acalmando e aplacando algumas revoltas no território assírio. Isso ensejou um avanço do reino do norte no período de Jeroboão. Mas aí nesse elemento, ainda no item 1 da lição, objetivo 1 da lição, tem a mensagem de Jonas. Qual era a mensagem de Jonas? E nós temos aqui a mensagem proferida por Jonas como agente profético, mas nós temos a mensagem do livro, conforme a narrativa do livro. Na narrativa, o livro conta a história de 3 salvações. Jesus salvou os marinheiros, que chegou quase à morte, ao naufrágio, por culpa de um homem de Deus, que era fujão. E nós vamos chegar, se eu chegar, e eu acho que eu vou conseguir chegar, lá nas implicações do livro, que a gente precisa observar, por causa, pastor Henrique, dessa ideia do Deus da conveniência, do Deus a nosso serviço, pastor Ricardo, a gente fazer leituras muito rápidas de acontecimentos favoráveis, que são meras circunstâncias da vida. No caso de Israel, quando achou um lugarzinho dentro da sua liturgia religiosa para Baal ou para Dagon, é porque olhava os filisteus colhendo muito trigo e cevada na planície de Chefelá, que era por natureza uma planície fértil, obviamente produziria mais no trato da cultura, da agricultura do trigo e da cevada. Eles passaram, deve ser Dagon, imaginando. Jonas foi de certa forma cativo disso, falou assim, não, eu não tenho reserva para Tarsis. Nem liguei lá para saber se tinha uma passagem. Ele chegou no porto de Jope, achou um navio que zarpava para mais de 1000 quilômetros onde eu estava, de onde ele estava. Ele achou passagem, achou um lugar cômodo, foi para o navio e achou até um lugar para dormir. Porque gente fora da vontade de Deus está sempre dormindo, nunca percebe nada. Não entende o agir de Deus, qual é o espírito do momento, nem do outro lado, e nem qual é o vento do espírito que sopra naquele momento que ele está dormindo. E Deus salvou os marinheiros. Nós vemos aqui, chegaram, rapaz, quem é você? Não, eu sou judeu, eu sou hebreu. E já na raiz do hebreu está dizendo, eu sou gente assim mesmo, que estou indo. Rabiro, né? Vem da ideia de rabiro, aquele que passa. E eu sirvo ao Deus do céu, que fez os céus e a terra. Olha que incoerência desse elemento. Como é que o elemento tem coragem de confessar para a gente pagã, que serve ao Deus do céu e está tentando fugir dele? Quase que o pagão falou para ele, ele te achou aqui. Você tentou esconder, mas ele te achou. Já que esse Deus, olha aí, ele te encontrou aqui, no porão do navio. Mas quanto a segunda salvação, a narrativa do livro, é que Deus preparou um grande peixe. A tradução grega lá a Septuaginta, inclusive, lá de 271 a.C., ao ler lá o grande peixe, traduziu por um substantivo ketos. E ketos é a palavra mais comumente usada no grego koiné para baleia. Mas a Bíblia nunca falou que é baleia. Nós não vamos entrar nesses detalhes, evidentemente que não tem interesse também, não é da proposta da lição. Mas se você quiser ler alguma coisa sobre isso, até porque
Está vindo aí o seminário de ciências bíblicas, eles vão falar sobre traduções aqui. Se eu fosse você, eu não perdi, eu já fiz a minha inscrição, lá na Jerusalém. É imperdível isso. Porque há uma onda ideológica e cultural de fazer da Bíblia, se não toda ela, grande parte dela, um livro de ficção. A história de Jonas é ficção? Não é não. Não é nem ficção profética, ou ficção de qualquer natureza. É um personagem real. Por que eles imaginam que ficção? Porque a baleia é sabido. É um animal, o maior mamífero da Terra, do planeta, da família dos cetáceos, que não tem guérria. Porque peixe não tem garganta, mas vamos dizer garganta, para engolir um corpo de massa acima de 25 quilos. Mas você quer estudar sobre isso? Encontra aí no mercado um livro chamado Deus, a Bíblia e o Universo. E tem outros, e ele vai citar uma série de casos próximos desses. E Deus prepara o grande peixe para salvar o Jonas, porque obviamente os marinheiros lutaram e tentaram salvar também a vida do fujão, orando aos seus deuses e tal, mas vão tentar mais um pouco, até que o Jonas falou: me joga no mar. Penso que, imaginando, eu vou morrer mesmo, afogado. E Deus preparou esse grande peixe, pega o homem e o engole, e ele fica lá 3 dias, e depois o peixe o vomita na praia. Mas tem a narrativa do livro, uma terceira salvação, a dos ninivitas. Os marinheiros ficaram felizes, alegres com a salvação do Senhor, que é jogado o elemento no mar, e a gente precisa entender isso. Não adianta manter o Jonas no barco, você vai pagar caro. Tira o elemento daí, irmão. Associe com gente, eu já até estou trazendo as implicações de lá, nesse aspecto aqui. Aprenda a conviver com gente que seja melhor do que você. Deixa a companhia daqueles que caminham no sentido contrário. Aqueles que estão indo para o céu têm que abandonar a caravana dos outros que estão indo no outro sentido. Se você conhece a Bíblia e quer o cristianismo e conhece a Deus, quer conhecer a Deus, saia das escolas ideológicas que ferem a Bíblia, sai dessa agenda. Fuja dessa agenda. E eles ficaram felizes pela salvação. Aí Deus prepara o peixe, salva o Jonas. Ele também certamente ficou feliz. Deus deu a ele uma segunda chance. No capítulo 3 vai dizer isso, que Deus fala com ele pela segunda vez. E aí então ele obedece e chega a Nínive. Mas quando Deus salva o ninivita, ele acha ruim. Como é que... Rapaz do céu... A Bíblia fala, aqui no Jonas fala em diversos lugares, se eu fosse, olha, vai à grande cidade de Nínive, e a cidade de Nínive era grande, não apenas no sentido geográfico, era grande na maldade, grande na violência, grande no paganismo, grande. E Jonas pregou uma mensagem assim clara, curta, direta e objetiva. Ele dizia assim: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque a palavra subversão não quer dizer necessariamente ela será arruinada. Alguma coisa vai virar de ponta cabeça. Em certo sentido se cumpriu a palavra, porque Nínive mudou de atitude. E Deus subverteu, não para destruir a cidade. E o livro, a grande mensagem aqui é que o livro conta-nos a história como Deus providencialmente provê um meio para libertar aquela cidade da destruição. Terceiro item da lição está aí, ó. Você está com a sua lição aberta? O terceiro objetivo tem a ver com o terceiro item. Olha, aliás, o segundo, a fuga do Jonas. Como é que Jonas tenta fugir de Deus. Por que eu coloquei tenta? Porque é impossível.
Deus está em todo lugar, ao mesmo tempo, em todo o tempo. É isso que a teologia chama de onipresença. Que é a capacidade que só Deus tem de estar em todo lugar, em todo o tempo e ao mesmo tempo. Por isso que nós estamos aqui nesta manhã, 6 de agosto de 2023, celebrando ao Senhor. E guardado aí os diversos fusos horários por esse imenso planeta Terra. Tem gente também adorando o mesmo Deus. Ele está lá, está aqui, porque Ele é Deus imanente. Ele está presente aqui, na pessoa bendita do Espírito Santo. Jonas, é o teor da lição, tenta obstinadamente fugir de Deus e recusa também obstinadamente obedecer a Deus e embarca no navio e traz prejuízo para as pessoas. Qual é a aplicação aqui, pastor Luiz Alcântara? Que todo homem de Deus, que deliberadamente ousa desobedecer a Deus, trará prejuízo sobre si e sobre aqueles que convivem com ele, que estão perto dele. É impossível fugir de Deus, especialmente quando Jonas confessa o Deus que fez os céus e a terra. É impossível. O Salmo 139, lá pelo versículo 7 a 10, vai dizer isso. O salmista clama: para onde me ausentarei ou fugirei do seu espírito? Que se eu tomar as asas da alva e voar, lá tu estás. Se eu fazer a minha cama no Seol ou no abismo, lá também tu estás. Davi chega a dizer que para Deus luz e trevas nem faz diferença, no sentido de ocultar. Olha, quem tenta fugir de Deus, tal qual este elemento aqui, inicia uma descida terrível na vida. Uma escada sempre descendente. Ele desceu para Jope, das montanhas centrais, do planalto central da Palestina, para o porto de Jope, no litoral do Mediterrâneo. Lá ele desceu certamente para o porto. Do porto desceu para o cais, do cais desceu para o navio, do navio desceu para o convés, do convés desceu para o porão, do porão desceu para o abismo, no ventre do cachalote ou do grande peixe. E sabe o que acontece? Todos que ousam ou tentam fugir de Deus, começam uma escada descendente, e estará sempre descendo na vida. Deus tem algo de grande para a sua vida, para a nossa vida, para cada um de nós. A gente precisa acordado, perceber o que Ele tem para a gente e progressivamente caminhar na vontade dEle. Pode ser mais demorado às vezes, mas é mais seguro. No reino de Deus não vence quem vai mais rápido, vence quem vai até o fim. Quem chega ao final. A bênção de Deus não está sempre com aqueles que saem disparadas, mas está com aqueles que prosseguem, aqueles que permanecem. Olha aqui. E por último a gente encerra aqui uma quarta, aliás, que tem a ver com o terceiro item da nossa lição. O objetivo da lição aqui é que implicações Jonas tem para nós hoje. Tem uma série de pequenos livros, para quem interessar possa, porque nem todos possam interessar, escrito por um pastor chamado Isaltino Gomes Leite Filho. Pastor, a Raiz conhece ele certamente, já falar dele lá do Rio de Janeiro. Ele já está com o Senhor. Ele escreveu uma série de pequenos livros sobre os profetas menores. Comentários bem práticos, bem aplicáveis, bem aplicativos melhor, sobre os profetas menores. E o título do livro no caso de Jonas, estamos tratando hoje, é Jonas, nosso contemporâneo. Parece que Jonas está nas ruas hoje. Os profetas menores, e não podia ser diferente, né, pastor Ney? Porque a palavra de Deus não é antiga, nem moderna, ela é eterna.
Eu não tenho que tentar renová-la, melhorá-la. Não tenho, ela é a palavra de Deus. E por ser palavra de Deus, o salmista falou: a tua palavra permanece para sempre no céu. E no céu só tem algo eterno. A Bíblia não é antiga, no sentido de arcaica, ultrapassada, e nem é nova. Ela é atual. Ela é contemporânea. Tanto é que aqui no Novo Testamento, quando fala de Novo Testamento, não é neos, o adjetivo lá no original não é neos, de novo no sentido, começou ontem, é algo recente, é kainos, de novo no sentido de qualidade, conteúdo, kaine diateque, que é Novo Testamento. Não é novo porque surgiu agora, alguém inventou, recente. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. E portanto ela, vou repetir, ela não precisa de ser melhorada. Ela precisa de ser obedecida, acatada. E o Espírito de Deus por ela provocará e operará mudança na minha vida, na sua vida. E nós vamos sempre subindo mais para perto do Senhor, porque Ele é o Deus da palavra. E a palavra de Deus gera vida. Então, qual é a questão aqui? Vou dizer rapidamente, encerrar em 5 minutos. A questão é que a aplicação ou as implicações de Jonas para os nossos dias é que está aí no primeiro subitem do item 3 aí. É nos ensinar o poder soberano de Deus. É difícil às vezes aceitar. Porque a nossa vontade, desde o Éden, em função de a gente carregar a natureza caída, ainda que redimidos e salvos, justificados por Cristo, não está naturalmente programada para obedecer à vontade de Deus. Eu tenho que me autoanular, negar a mim mesmo, para que eu consiga acessar, em alguma medida, a vontade de Deus. Não tem como, na fé cristã. Eu estava ministrando ontem à noite, numa regional nossa aí para líder, falando isso, o cristianismo, Deus, Jesus liberta, mas não libertou sem a minha participação. Tem gente que pensa assim, não, agora eu estou liberto e baixa a guarda, né, pastor Ricardo? E esquece que Paulo falou que a única forma de eu manter-me com o Senhor e no caminho é manter o velho homem crucificado, ele não pode descer de lá. E é eu que tenho que fazer isso, porque o verbo, olha, crucificai o vosso velho homem, é eu que faço. Porque eu estou livre da condenação do pecado, na salvação estou. Em Cristo, enquanto em Cristo, não pesa mais sobre nenhum crente, sobre aquele que serve ao Senhor, nenhum peso de condenação ou possibilidade de condenação eterna. Só que eu não estou completamente salvo, ainda. A salvação é algo que eu recebi pela graça mediante a fé, mas é também uma sala, mais ou menos um local onde eu entro. Eu estou lá, na salvação. E agora Deus, pelo Espírito Santo, mediante a palavra, iniciou um processo chamado de santificação, através do qual eu vou me apropriando e assimilando cada dia um pouco mais da natureza santa de Cristo, até aquele dia em que eu me tornar varão perfeito. Porque eu fui liberto da condenação do pecado, mas ainda não fui liberto da presença do pecado e do corpo do pecado. Mas mais ou menos aquilo lá de Romanos capítulo 7, quando Paulo gritou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Tem alguns comentaristas que dizem que Paulo está tomando emprestado uma prática de algumas tribos, até os etruscos, um pouco ao norte de Roma, que não tinha um sistema jurídico como o nosso, do mundo atual, mundo moderno, e quem matava um elemento lá, o homicida, era obrigado a carregar o corpo do defunto nas costas até apodrecer e cair. Eu já estou livre do poder do pecado, da condenação do pecado, mas eu ainda carrego o velho homem, está aqui nas costas, de vez em quando ele fede.
Aí alguém disse, pastor e bispo Oídes e pastor Samuel, que santidade à luz da Bíblia não é fachada religiosa. Não é aquela crença que os judeus cometeram de imaginar que limitava a Deus ao rito. Santidade à luz de Deus é um coração em permanente contato com a sua força interior. Eu tenho uma força aqui dentro que da minha velha natureza adâmica. Se eu levantar a tampa, o mau cheiro vem. Então eu preciso manter o velho homem na cruz. E a Bíblia chama isso de santificação. Paulo aos Coríntios fala, fazei morrer. Leve ao homicídio, faça morrer, leve à morte a sua velha natureza, a prostituição e a tudo mais. É você que vai fazer morrer. Sabe por que tem muita gente que se perde no caminho? Porque Jesus me libertou, o mesmo erro de lá. Não, mas eu até canto. Eu até sei citar o Salmo 23. Eu vou na igreja 3 vezes por semana. Eu aprendi a esparramar, não, aqui não tem gente que esparrama reza na cara, mas eu já aprendi até, mas não mantenho o homem, velho homem lá. Gente, não seja romântico com a sua velha natureza, ela está aí. Nós já somos libertos, somos pecadores perdoados, justificados. Mas se eu não manter o velho homem na cruz, eu corro o risco de não ver consumado a minha salvação lá na glorificação. Agora deixa eu dizer para você, e encerro aqui. Essa é a grande mensagem do livro de Jonas. Conhecendo a soberania e a grandeza desse Deus, me submetendo a ela em obediência, eu vou entender que Israel é de Deus, mas Deus não é de Israel. Difícil dizer isso. A história de Deus, eu estou dizendo para você mais uma vez, eu falei isso aqui várias vezes, estou apenas repetindo. A história de Deus não começa com Abraão, começa com Adão. Abraão e os seus descendentes, e por conseguinte, o Filho de Deus, que se encarnou e veio do céu, lá naquela caverna perto de Belém, e nasceu lá. Aleluia, fiquem em pé todos vocês. Filho de Deus. Oh, aleluia. Minha mente, meu espírito se alegra em Deus. Lembra daquele dia? Um dia comum, como qualquer outro. Alguns trabalhadores do turno da noite, guardando o rebanho nas paragens de Belém. Apareceu um anjo dizendo, não temais, eis aqui vos trago. E eu não sou expert em português. Mas eu estudo um pouco a língua portuguesa, na morfologia, na sintaxe. Porque eu estudo a Bíblia. E como teologando, que eu também não sou teólogo, o teólogo é o pastor Ricardo. Eu sou teologando, eu estou a caminho. Depois de ler a Bíblia algumas dezenas, eu faço alguns arranhãozinhos na superfície. Lembra que eu falei aqui na terça? Eu tinha que parar, porque isso não termina nunca. Termina nunca. Então a gente tem que botar um ponto final. Que não para nunca, não termina nunca. Pois de Deus é infinito. E quem tem a alma cheia disso, lê a Bíblia 80 vezes, 100 vezes, e vai ler de novo, porque é infinito. Aí o anjo falou lá, eis aqui, não tem mais, eis aqui vos trago. Olha esse pronome da segunda pessoa, pronome do caso reto da segunda pessoa do plural. Eu trago eminentemente, se não eminentemente, primeiramente para vós. Se vocês não entenderem, não espere que os outros entendam, porque essa questão é para vós. Eis aqui, vos trago para vós. Trago o quê? Novas de grande alegria. Depois que vocês absorverem, entenderem, como o profeta não quis entender, aí pode ser para todo o povo, mas é primeiro para vós. Eis aqui vos trago, nova de grande alegria, e que será para todo o povo, é que na cidade de Davi, outra vez, professor, usa o pronome enfático, é que na cidade de Davi vos nasceu, quer dizer, nasceu para vocês, para vós, eminentemente, enfaticamente para vocês, nasceu para vós, o Filho de Deus. E aí, os pastores, houve um coral, que naquele momento aparece dizendo, olha, cantando, glória a Deus das alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. E qual é a atitude deles que o Jonas não fez? Falou assim, gente, levantemo-nos
E vamos, pois, até Belém. E vejamos isso, olha outra vez o pronome enfático da segunda pessoa do plural. Isso que nos, aliás, na primeira pessoa do plural agora. Isso que nos aconteceu, aconteceu para nós. Já que o anjo falou que é para a gente, vamos interessar por isso? Você tem interesse? Jonas não teve interesse nenhum para aquilo de Deus. Um nacionalista adoecido, preconceituoso, ideologizado. E achou que Deus era inimigo dos inimigos dele. Sai dessa, meu irmão. Nós vamos chegar um dia estudando Malaquias, que é o último dos profetas. Bispa Neuza, me assusto quando eu estudo o livro de Malaquias. Eu encontro um versículo lá, Deus dizendo, oxalá, uma interjeição, né? Tomara, oxalá, tivesse alguém corajoso para fechar as portas da minha casa. Que é o que vocês estão fazendo aí, não me agrada em nada. E não assusta não. Está lá no livro de Malaquias. Tem gente queimando incenso para mim em outros lugares aí. Quando a gente menos espera, Deus saiu da tenda de Jacó e está abençoando um palácio pagão. E nem pede licença. E Jacó tem que pegar os cacarecos velhos e correr para lá para não morrer de fome. Porque Deus não é aprisionado por nós, nem nas nossas estruturas. Nós precisamos respeitá-lo e amá-lo. Pai querido, eu quero louvar o seu nome.